Atualmente, discute-se muito sobre uma possível ocupação humana ao planeta vermelho, Marte. Porém, para isso precisaríamos transformá-lo em um local habitável para nós, não é verdade? Alguns depositam sua esperança em bombear com equipamento nuclear a superfície do planeta. O objetivo seria terraformar Marte em um local que nos abrigue. Mas isso realmente funcionaria? Bom, eu sou Ivan Lima e você está no canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo e deixe o seu gostei antes de acompanhar toda a história de hoje. Combinado? Vamos lá. Bom, bombardear Marte a fim de terraformar o planeta foi levado a público por Elon Musk durante uma entrevista em um desses talk shows estadunidenses. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, então, com certeza deve estar certo, não? Nem sempre, não é? É preciso lembrar que ele não é um cientista. Ele não possui uma graduação avançada em nenhuma das áreas científicas e nunca publicou um estudo revisado por pares de qualquer uma dessas áreas. Você pode dizer que ele tem bacharelado em física, e isso é verdade. Contudo, seu curso foi focado na física do estado sólido e, portanto, ele não é um especialista em biologia, geologia, climatologia, enfim, em diversas ciências necessárias para o assunto. O que dá para observar é que, apesar de sua notoriedade, Musk não é uma das fontes mais científicas que podemos achar. Então, só o fato dele dizer que bombardear Marte é o necessário para terraformá-lo não faz disso uma verdade, hein? Agora, vamos analisar a opção para ver se ela realmente é viável. A premissa em torno dessa alternativa é que as bombas nucleares fariam gases de efeito estufa serem liberados na atmosfera de Marte. Assim, o planeta seria aquecido. Isso porque, atualmente, as temperaturas por lá medem 60 graus Celsius negativos, o que torna bem difícil a manutenção da maioria das formas de vida. Os gases de efeito estufa que seguram o calor do planeta ajudariam nisso. Atualmente, grande parte da atmosfera do planeta vermelho é feita de dióxido de carbono. É um gás importante para o efeito estufa, mas Marte precisaria de uma quantidade maior. Sabe de mais um gás de efeito estufa que poderia ajudar? O vapor d'água. O nosso planeta vizinho tem bastante água congelada em seus polos. Então, talvez jogar bombas lá fizesse com que o vapor d'água fosse liberado. Essa é a ideia de Elon Musk. Mudar a composição da atmosfera marciana para reter calor e se tornar um lar quente o suficiente para os humanos. Na teoria parece dar certo. No entanto, há alguns problemas. Um estudo de Bruce Jakosky e Christopher Edwards mostrou que, na verdade, não há gelo suficiente em Marte para mudar a temperatura do planeta. Ou seja, as bombas que Musk pensou podem não ser tão efetivas assim. Mas o ricaço tem outro argumento. As bombas liberariam o CO2, que estaria preso nas rochas e na crosta do planeta. Só que os cientistas também acham que não há gás carbônico suficiente nas rochas para aquecer o planeta. Dá para perceber isso ao notarmos que as rochas de lá são diferentes das daqui. Aqui na Terra, elas contêm muito CO2 por conta dos seres vivos que habitam nelas. Obviamente que em Marte não há seres vivos, pelo menos não do nosso conhecimento. Por isso, as rochas lá têm menos CO2. Além disso, o plano do dono da SpaceX tem mais problemas. A Terra possui um campo magnético que nos protege, coisas que o planeta vermelho não tem. Isso faz com que os ventos solares, ao atingirem Marte, impulsionem os gases atmosféricos do planeta para o espaço. Então, sem resolver esse problema, os gases do efeito estufa produzidos pelas explosões das bombas logo desapareceriam do planeta. Mesmo que Marte seja menor que a Terra,
precisaria de uma pressão atmosférica similar à nossa, para que a humanidade pudesse viver lá. Entretanto, as estimativas vão contra isso. Ainda que o planeta inteiro fosse bombardeado, os gases resultantes apenas fariam a atmosfera marciana chegar a 1,2% da Terra. Bem longe de um número aceitável. Hein? Assim, mesmo que todo o planeta fosse bombardeado, ainda não teríamos como viver lá. O local continuaria com uma quantidade de radiação elevada, que causaria danos aos seres humanos. Seria necessário esperar bastante tempo até que o nível radioativo baixasse até um número aceitável. Talvez demorasse até décadas para isso. Você conhece o termo inverno nuclear? Ele diz respeito a um resfriamento climático severo que ocorreria depois de ataques nucleares em larga escala. Se isso acontecesse com Marte, tornaria ainda mais difícil a vida humana no local. E isso é exatamente o contrário de terraformar o planeta, não é mesmo? Se poeira e outras partículas o suficiente fossem erguidas para a atmosfera, o evento bloquearia a luz do Sol e, assim, faria o planeta ficar ainda mais frio. Bem, parece que um bombardeio nuclear realmente não é a melhor ideia para terraformar Marte, para que um dia possamos chamá-lo de casa. A boa notícia é que existem outras alternativas para alcançar esse objetivo e nem precisam de bombas ou coisas do tipo. Sabemos que o primeiro passo é aquecer o planeta. E como isso poderia ser feito, hein? É necessário parar a perda de gases estufa para as tempestades solares, para que o vapor d'água e o CO2 não sejam ejetados do planeta ao longo do tempo. Jim Green, que já foi cientista da NASA, teve uma ideia para superar esse desafio. Para ele, espaçonaves poderiam levar e instalar um gigantesco escudo magnético entre Marte e o Sol. Seria como um guarda-chuva para o planeta vermelho. Ele não iria bloquear toda a luz vinda do Sol, mas seria como o campo magnético da Terra, só que artificial. Então, a interferência do Sol seria diminuída e os gases de efeito estufa permaneceriam no planeta, que seria aquecido. Os humanos nem precisariam ir lá para fazer essa terraformação. O problema é que talvez exigiria um longo tempo, sem contar que outras medidas também seriam necessárias. Ainda seria preciso mais gases de efeito estufa na atmosfera do planeta. Talvez a quantidade necessária dos gases esteja no interior do planeta e, para que seja possível ter acesso a eles, é preciso escavar. Um método efetivo de liberar os gases seria atingir Marte com um imenso asteroide. O impacto poderia liberar esses gases presos no subterrâneo, mas há ainda outros benefícios. Um dos grandes que contivesse gelo e amônia serviria tanto para liberar os gases que já estariam no planeta, quanto para liberar o restante necessário. Afinal, o gelo derreteria e surgiria o vapor de água, que junto com a amônia seriam gases importantes para aquecer o planeta. Entretanto, se pararmos para pensar nos problemas logísticos dessa alternativa, perceberemos que é um tanto quanto difícil, não é? Por exemplo, como é que um imenso asteroide seria retirado do cinturão de asteroides? Ainda seria necessário achar um que tivesse a composição perfeita e que, de quebra, estivesse perto de Marte. Mover um corpo celeste de 10 bilhões de toneladas não é fácil, não é? Mas uma vez que ele estivesse na direção certa, poderia começar a terraformação. O impacto poderia aumentar a temperatura em até 17 graus. Com o aumento de temperatura, o gelo dos polos poderia derreter, ajudando no processo. O problema é que só um grande asteroide não seria o bastante. Seria necessário muito mais. Então, mais uma vez, esse método
pode ser efetivo, porém demoraria muito tempo. Talvez o meio mais fácil para terraformar Marte seja exatamente o que já estamos fazendo aqui na Terra: construir fábricas e queimar combustíveis. Essas práticas liberam gases estufa e servem também para o aquecimento global, nesse caso, de Marte. Só não teria um custo-benefício muito bom, uma vez que os materiais para a construção teriam de ser mandados em naves para o outro planeta. Também seria necessário a ida de muitas pessoas, como trabalhadores, engenheiros. Enquanto o planeta não estivesse pronto, os colonizadores precisariam viver em domos e ambientes artificiais. Bem, a gente não sabe quantos recursos naturais e fontes de combustível existem em Marte. Dessa forma, as primeiras expedições precisariam descobrir isso. Se faltasse alguns materiais, uma opção viável seria extrair o restante de asteroides próximos. Há ainda uma última maneira de esquentar o planeta vermelho. Essa alternativa envolveria a construção de um enorme espelho. Ele precisaria ser grande o bastante para refletir a luz em um lado inteiro do planeta. Quanto mais superfície fosse atingida pela reflexão do Sol, mais distribuído iria ser o aumento de temperatura. Só de pensar, dá para notar que é uma opção meio utópica. Concorda ou não? Eu acho. A verdade é que o melhor plano para terraformar Marte envolveria utilizar todas essas estratégias ditas aqui. Além dos gases estufa que teríamos que acumular, há a questão do oxigênio. O gás precisaria ser colocado de alguma maneira na atmosfera de Marte, mesmo que seja difícil para plantas crescerem lá. Agora, você acha que temos o direito de modificar tanto assim um planeta que não é nosso? Até onde sabemos, não há vida em Marte e não iríamos prejudicar ninguém com isso. Mesmo assim, seria ético? Bom, são muitos problemas. Mas de uma coisa temos certeza: bombear Marte com bombas nucleares não é a melhor opção. Você ainda concorda com a ideia de Elon Musk? Acha que é correto ou até mesmo inevitável colonizar o planeta vermelho? Não deixe de comentar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!